Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão. Senhoras e senhores, olha, um negócio hoje é a hora da onça beber água. Hora da onça beber água, pessoal. Hoje é o julgamento do Daniel Silveira, do deputado bolsonarista Daniel Silveira, condenado ou absolvido pelos crimes que vem cometendo contra o Supremo Tribunal Federal, ameaças à democracia, instigar as Forças Armadas à animosidade, a um golpe, enfim. São vários problemas que Daniel Silveira enfrenta hoje no Supremo Tribunal Federal, minha gente. Essas e outras informações agora no Critica Brasil. Acompanha comigo, mas antes esmaga nesse like e participa. Lula pergunta às Forças Armadas, a cúpula das Forças Armadas deram uma resposta ao ex-presidente Lula. São essas informações de hoje. Minha gente, vamos arrebentando a boca do sapato. Olha aí, vamos ver, vamos acompanhar. Antes o Mourão já tinha dito isso aqui em entrevista, que era o seguinte: Mourão diz ser desproposital tese de que Forças Armadas não aceitariam Lula. O vice-presidente Hamilton Mourão, que é o general da reserva, disse que uma possível vitória de Lula seria aceita normalmente. Quem vence leva tudo, como diziam alguns. Ou seja, as Forças Armadas não estariam alinhadas a que o presidente Bolsonaro sempre vem prometendo e falando. Aliás, no dia do Exército, o Bolsonaro voltou a dizer que as Forças Armadas sabem agir na hora certa e que vão agir em defesa da eleição, etc, etc. Elogiou até o Luiz Roberto Barroso, dizendo que o elogio foi porque ele tinha convidado o Exército a participar de todo o processo eleitoral. Querendo dizer o seguinte: então, já que convidou, o Exército estaria apto a também anular as eleições. Bolsonaro sempre vem colocando o Exército, as Forças Armadas nisso, como se as Forças Armadas não fossem aceitar uma derrota dele. Agora, nesse período, o presidente Lula fez uma pergunta às Forças Armadas, uma pergunta extraoficial, não é? Mas também já tinha aquela noção de que a cúpula das Forças Armadas, os generais, não querem embarcar num golpe por Jair Bolsonaro. Forças Armadas não seriam obstáculo a terceiro mandato de Lula, dizem generais da reserva a analistas. Enquanto nós tínhamos apenas a resposta de generais da reserva, era uma coisa. Mas agora o presidente Lula pediu para que o interlocutor falasse com a alta cúpula, com o quartel de Caxias, para ver se o que o Bolsonaro vem alardeando e vem falando é isto mesmo. Será que vale as eleições ou vale o que o Bolsonaro falar? Será que vão valer a voz das urnas ou é o que o Bolsonaro disser? Até porque o Bolsonaro sempre tem batido na tecla contra as urnas eletrônicas e dito que não vai aceitar de qualquer jeito o resultado das urnas. Ele que já enfrentou 6 vitórias pelas urnas eletrônicas, nunca reclamou de nada, sempre aceitou, tá com essa bravata agora, tá com essa voz agora, porque pensa que vai perder. Porque as pesquisas indicam que possivelmente ele irá perder por conta da alta rejeição. Mas imaginem, o desemprego nas alturas, a maior inflação em 28 anos, você tem uma corrupção no Ministério da Educação. Agora saiu mais uma notícia de que o Exército teria desviado 150 milhões do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, dos postos de saúde, para comprar remédio, para ficar ajeitando aeronaves, para ficar comprando material para escritório lá nos Estados Unidos e destinou mais de 500 milhões para o tal do orçamento secreto, orçamento paralelo, que é para enfiar no bolso de deputado e senador. É muita sacanagem. O Exército pega o dinheiro que tem, passa para os deputados e depois, como falta para eles, eles pegam da saúde. É isso que está acontecendo. O presidente Lula deu a pergunta, e foi através do ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, que já foi também ministro do Supremo Tribunal Federal. Nelson Jobim consulta generais para saber se Lula conseguirá tomar posse. Foi essa a notícia. E aí veio a resposta sobre
essa consulta do ex-ministro da Defesa. A consulta de Lula ao Exército. No auge da crise, Bolsonaro chegou a cogitar até mesmo mandar tropas para o Supremo. Emissários do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva têm sondado os generais da cúpula do Exército. Sem rodeios, querem saber se Lula conseguirá tomar posse, caso seja eleito. A resposta não foge ao script. Nada impedirá o vencedor, qualquer que seja ele, de assumir a cadeira no Palácio do Planalto. Um dos interlocutores de Lula e dos militares de alta patente é o ex-ministro da Defesa e da Justiça, Nelson Jobim, que também comandou o Supremo Tribunal Federal. Nelson Jobim disse: a impressão que fico nessas conversas é de que as Forças Armadas são totalmente legalistas, disse Jobim ao Estadão, ou seja, vão cumprir à risca aquilo que a Constituição diz que é dar posse ao novo presidente da República. Infelizmente, muita gente que apoia o Bolsonaro quer um golpe militar, quer uma ditadura militar, que teve 28 anos prazos para mostrar a que veio. Infelizmente, o que o Bolsonaro tem feito com o Exército, com a Marinha e a Aeronáutica foi afundar a credibilidade que as pessoas tinham sobre o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Está aí o Pazuello, que não nos deixa mentir, um general que comandou desastrosamente o Ministério da Saúde. Um outro general também foi agora o general Santos Cruz, por exemplo, que comandou a secretaria e que saiu dizendo que, olha, não vou ficar ali porque ali é um antro de corrupção. O outro general que saiu também, o general Rego Barros, disse que aquilo ali é um pandemônio, que os filhos do Bolsonaro é que comandam tudo. Ou seja, o Bolsonaro transformou as Forças Armadas num quartelzinho a seu grito. Tudo que ele grita, ele quer que o Exército ecoe. E a gente não tem que esquecer que teve um dos maiores atritos, maiores crises que as Forças Armadas já passaram, foi quando Bolsonaro tentou atiçar as Forças Armadas para o dia 7 de setembro, para que desse um golpe, e aí, como houve uma negativa da cúpula, do quartel-general do Exército, o que aconteceu que foi trocado os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Inclusive, o Pujol, que era o comandante-chefe, foi exonerado, e ali vocês viram a briga do Braga Neto com os comandantes das Forças Armadas. Braga Neto, ao que tudo indica, é um dos generais que apoiaria um golpe com Bolsonaro, tanto que é cotado para ser vice de Bolsonaro nessa chapa agora, para dar a entender que se não fizerem do jeito que ele quer, ou que se não derem a vitória dele, ele é o dono da bola, vai levar a bola e tudo mais. O Bolsonaro ainda não entendeu o que é democracia. Ele já dizia lá atrás, como deputado federal, que daria golpe. Ele que foi deputado federal durante 28 anos, veja bem, e nunca ali pediu que a Dilma ou que o Lula, que eram presidentes, dessem golpe nele mesmo, que era deputado federal. O que está acontecendo é que ele está cheio de corrupção, denúncias de corrupção, a PGR blindando o seu Jair Bolsonaro, e cada dia mais saem novas notícias do roubo que está acontecendo no Fundo Nacional de Desenvolvimento, agora esse escândalo de 150 milhões no SUS. Enfim, é um governo que, além de corrupto, é ineficiente para nós brasileiros. Bom, a resposta então da cúpula das Forças Armadas é: não interessa o presidente que for eleito, vai assumir sem qualquer problema. Esse negócio de golpe é com Bolsonaro, não tem nada a ver com a gente. Mas como ele é presidente e lhe devemos obediência constitucional, não vamos encará-lo e peitá-lo enquanto ele for presidente. Rei morto, rei posto. É essa a resposta das Forças Armadas. E parabéns aos generais da alta cúpula do Exército que tem este brio. Olha, gente, Supremo Tribunal Federal, ministros estudam adiantar voto sobre Silveira se Mendonça pedir vistas. Hoje o julgamento do Daniel Silveira, o relator do processo é o ministro Alexandre de Moraes. Ele vai começar com a leitura desse processo, desse resultado e de tudo e as provas que colheu durante essas diligências que fez contra o deputado Daniel Silveira.
O voto, então, primeiro será do relator, do Alexandre de Moraes, o Xandão, que deve arrebentar a boca do sapato. Eu vou passar aqui os melhores momentos desse julgamento e também as palavras do relator Alexandre de Moraes. Lembrando que o revisor deste caso é o Cássio Cuncar, que foi indicado pelo Bolsonaro. O Cássio Cuncar é uma incógnita nesse julgamento, que normalmente, talvez os ministros já fizeram maioria para condenar o Daniel Silveira, não só por apologia ao crime, por apologia à violência, mas, sobretudo, animosidade das Forças Armadas. O que está na Constituição, inclusive na questão de decoro, é que um deputado, um agente público com cargo, nem o presidente da República, nem senadores e nem deputados podem chamar o Exército para ser contra a própria Constituição ou contra os poderes estabelecidos. Foi o que aconteceu no caso de Daniel Silveira. O Daniel Silveira fez isto, né? Ele cometeu esse crime contra a Constituição, fez animosidade, assim como o Bolsonaro. Só que no caso dele, ele não precisa de 1/3 dos deputados para ser julgado. Quem julga ele é o próprio Supremo Tribunal Federal na Constituição. Aí eles vão votar, inclusive, a perda de mandato dele, que será ratificada pelo plenário da Câmara Federal. Então, a questão é essa. Eles estão achando que o André Mendonça vai pedir vistas para adiar o voto, para poder o Daniel Silveira se candidatar, poder, inclusive, enfrentar as urnas. Porque se o André Mendonça pede vistas, isso quer dizer que o resultado do julgamento é adiado até ele propor novamente o voto, devolver o caso, a vista para o plenário novamente. O que os ministros vão fazer então é o seguinte: olha, mesmo que o André Mendonça peça vistas, os ministros vão adiantar o seu voto e formando uma maioria e simbolicamente vão mostrar para o André Mendonça que ele vai ficar isolado. Mesmo que o resultado só saia após o André Mendonça dar o seu voto, caso ele peça mesmo esse pedido de vista, os ministros todos já vão estar falados e o seu o seu Daniel Silveira já vai saber qual é o seu destino, o que lhe aguarda. A gente vai voltar daqui a pouco, à tardinha, com mais informações e à noite, às 21h45, aqui eu e o jornalista Altamiro Borges arrebentando a boca do sapato. Esmaga no like, compartilha o vídeo. Esse é o Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Tchau, pessoal. Grande abraço. Até mais.